Este ciclo de palestras que hoje se inicia, ele se insere no conjunto das comemorações dos 80 anos da universidade. Só que ele tem uma característica diferente. Ao invés de olhar para trás, para comemorar o passado, ele olha para o futuro imediato e tenta planejar as ações da universidade, integrando as atividades das 4 pró-reitorias da USP. Isto faz com que estes debates tenham um papel muito importante na organização das atividades nos próximos anos. Sim, portanto, se estão pensando, isso terá efeitos práticos, deve ter e deve resultar em programas específicos que associam ações das diferentes pró-reitorias no que diz respeito, por exemplo, à comunicação com a sociedade, no que diz respeito à divulgação de conhecimentos. Por isso que este ciclo, no seu total de palestras, se chama A USP e a Sociedade. Nós precisamos olhar um pouco menos para nós mesmos e um pouco mais para a sociedade. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Marcando os 80 anos de fundação da Universidade de São Paulo, comemorados ao longo de 2014, ocorre no mês de novembro o ciclo A USP e a Sociedade. A proposta do evento é reunir a cada semana do mês convidados de destaque para apresentar e discutir a contribuição da USP e a sua interação com a sociedade em distintas áreas. Assim, serão 4 diferentes mesas nas quais o público poderá ter contato com a visão de diferentes especialistas sobre essa atuação da universidade. A organização do evento é uma iniciativa conjunta das 4 pró-reitorias da Universidade de São Paulo, sob a coordenação do professor Dr. Moacir Novaes, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. A comissão organizadora do evento é composta pelos professores Moacir Novaes, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Rui Cury, da Pró-Reitoria de Graduação, Agma Traina, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e Luciane Ortega, da Pró-Reitoria de Pesquisa. A coordenação executiva está a cargo de Michel Stinick e Cristiane Izumi Yamamoto. A primeira mesa trará o tema Difusão do Conhecimento Gerado na Universidade de São Paulo. E, para tanto, convidamos para a composição da mesa dos trabalhos o magnífico reitor, professor Marco Antônio Zago, o professor José Goldenberg, presidente da Comissão das Comemorações dos 80 anos da Universidade de São Paulo, professor Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de Graduação, a professora Bernadette Dora Gombossi de Melo Franco, pró-reitora de Pós-Graduação, professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de Pesquisa, e a pró-reitora de Cultura e Extensão, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Senhoras e senhores, anunciamos as palavras do presidente da comissão organizadora dos 80 anos da Universidade de São Paulo, professor José Goldenberg. Meu caro reitor, meus amigos, 80 anos para pessoas significa uma oportunidade de rememoração e festejos. Eles olham para o passado, porque o futuro é inevitável e não é muito longo. Eu passei por isso, pessoalmente. Para uma instituição, é diferente. Quer dizer, a Universidade de São Paulo tem 80 anos, mas ela vai permanecer aqui durante muito tempo. E, portanto, os 80 anos são uma oportunidade, é claro que para uma rememoração, mas é também uma oportunidade magnífica, e nós estamos tentando levar isso muito a sério, para fazer uma autoanálise
do que é a universidade hoje e do que ela vai ser daqui a 20 ou 30 anos. Eu acho que nós temos uma excelente oportunidade de ouvirmos aqui, hoje em particular, dos pró-reitores e nos próximos eventos de vários professores e convidados que poderão fazer contribuições importantes para a frente. Quer dizer, o que nós temos, como é que nós enfrentamos este futuro. Obrigado. Para uso da palavra, o magnífico reitor, professor Marco Antônio Zago. Muito bom dia. O professor Goldenberg já apontou para a necessidade de olharmos para o futuro. Mas esta maneira de olhar para o futuro, de um modo geral, dentro da universidade, costuma ser bastante fragmentada. Quer dizer, cada órgão, cada grupo, cada pró-reitoria costuma fazer as suas projeções futuras, esquecendo-se de que tanto a sociedade como a vida não olham para a universidade como caixinhas separadas. A pró-reitoria de pós-graduação, a pró-reitoria de pesquisa, a pró-reitoria de cultura e extensão. A sociedade olha para a universidade pelas suas funções, por aquilo que ela fornece à sociedade, e que sempre envolve a participação de diferentes setores da universidade. Por exemplo, nós damos conta de uma quantidade, uma percentual muito pequeno dos eventuais candidatos ao ensino superior do Estado de São Paulo. Será nossa missão ampliarmos, então, abrirmos mais nossas portas, como temos feito no passado recente, e continuarmos cada vez mais abrangendo um número maior de estudantes? Ou será que a nossa missão está em outro ponto? Está em melhorarmos este ensino de graduação que já temos, darmos mais flexibilidade aos cursos, tá certo? Darmos modernidade a estes cursos, muitos deles ainda com um formato e um currículo do tempo que eu estudei, e que já era antigo naquela época. Não é? Será que o nosso papel está principalmente em fortalecer o ensino da pós-graduação, as atividades da pós-graduação? E, se for isso, de que forma? Aumentando ainda mais? Eu não creio. Nós já formamos, já somos a universidade que forma o maior número de doutores no mundo, ou a segunda posição. Isso não é obrigatoriamente uma posição honrosa. Quer dizer, qual é a qualidade destes estudantes e doutores que estão deixando a USP hoje? Essas questões, a meu ver, não estão sendo discutidas com a devida profundidade da Universidade de São Paulo. Por isso, eu desejo a todos um excelente trabalho e volto a agradecer àqueles que organizaram esta atividade. Muito obrigado. Com a fala do magnífico reitor, encerramos a sessão de abertura. Convidamos os integrantes da mesa a tomarem assento na plateia para que possamos assistir às apresentações dos pró-reitores, que será coordenada pelo professor Moacir Novaes. Apenas para desempenhar a minha função, professor Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação. Na sequência, eu vou anunciando, será a professora Bernadette, depois o professor Krieger e a professora Maria Arminda. Carlos. Muito bem, muito bom dia. Como eu trabalhei um bocado com difusão do conhecimento, como sendo o coordenador de um CEPID por 13 anos, eu me sinto bem à vontade para falar sobre esse tema, especialmente o papel que essa universidade ela pode ter na modificação, e aí onde eu vou focar mais, que é no ensino médio e no ensino fundamental. No caso específico dos alunos de ensino fundamental, muitas das unidades dessa universidade têm realizado atividades que são atividades em que, seja através de estágios ou não, obrigatórios ou não,
ou programas, que são diferentes programas que nós temos, inclusive nas unidades, que é de você ir e fazer apresentações ou alguma atividade específica para grupos de alunos no ensino fundamental. Nós fizemos isso muito ao longo do tempo, de crianças de 7 até 11 anos. Mas tem uma outra, que é o que a universidade faz em uma maior quantidade, que é exatamente focado para os jovens antes do ingresso na universidade. E aí nós estamos falando do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Tenho certeza que meus colegas irão falar de outras atividades que aconteceram recentes aqui nessa universidade, então eu vou focar mais no trabalho que é feito, vamos dizer assim, de maneira quase que disseminada por todas as unidades, que é as visitas às próprias universidades. Cada unidade tem um nome para isso, né? O dia aberto de tal unidade, essas atividades dessa forma, mas também as atividades em que elas são constituídas na universidade, de maneira que elas têm uma vida já bastante longa, já que nós estamos falando desses 80 anos. E aqui eu quero chamar a atenção para um caso que eu conheço um pouco melhor, que é o Centro de Divulgação Científica e Cultural que existe na cidade de São Carlos, do qual o diretor do centro está aqui hoje, que é o professor Walter Libre, eu vi ele num dado momento, em que se faz exatamente o que muitas dessas unidades fazem de maneira separada, o que faz parte dos centros de pesquisa, inovação e difusão de maneira separada. Lá no CDCC, como é conhecido, tem as atividades não só de você trazer os docentes para dentro do centro de divulgação, para você fazer o processo de formação continuada, como também você traz os alunos, seja eles do ensino fundamental ou médio, para poder não só fazer vamos dizer assim, a capacitação adicional, ou sanar as dúvidas que ele teve naquele momento, mas também para falar do que é a ciência. E lá no CDCC, como também aqui na Estação Ciência, como nas atividades que existem no Instituto de Física, como existe nos diferentes institutos e museu, todas essas atividades que realmente acaba fazendo a diferença quando você pensa no aluno do ponto de vista do ensino médio e que ele vai colocar a Universidade de São Paulo como seu possível horizonte. E é dentro desse perspectiva que a Pró-Reitoria de Graduação tem trabalhado de modo que cada vez mais alunos do ensino médio, mas particularmente alunos da escola pública, tenham a Universidade de São Paulo como um foco e um foco possível. Para isso é necessário que se tenha uma coisa, é necessário você, entre aspas, você desmistificar o que nós estamos falando, do que é ciência, o que é a Universidade de São Paulo e o que é o vestibular para ingresso nessa universidade. Quer dizer, o vestibular para ingresso nessa universidade, tão antigo quanto a universidade, ou tão novo quanto essa universidade, ele precisa, na minha opinião e de muitos colegas, ele precisa de uma modificação. Essa modificação ela é fundamental para que nós possamos fazer com que estudantes, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil todo, tenham a oportunidade e tenha a Universidade de São Paulo como um foco bastante claro. Para isso, nós devemos evitar o erro que nós cometemos até agora, que é de você fazer com que você tenha a universidade no seu foco, mas para isso você tem que vir fazer a prova no Estado de São Paulo. E aí, o que acaba acontecendo é que essas pessoas têm uma dificuldade, que é a dificuldade de se locomover da cidade dela até nos poucos locais em que a FUVEST realiza a prova. Então, por mais que você tenha a informação e que você saiba e você coloca, às vezes, a Universidade de São Paulo como seu horizonte, você tem uma dificuldade, que é uma limitação, que é a limitação de você ir até o local de fazer a prova. Esclarecer aos nossos estudantes de ensino médio o que é a Universidade de São Paulo começa pela coisa mais simples, em 2014, dizer que ela é gratuita. Vocês podem acreditar ou não, mas muitos dos alunos do ensino médio do Estado de São Paulo ainda entendem que a Universidade de São Paulo se paga mensalidade. Então, essa desmistificação ela é necessária e fundamental.